Assim como a igreja a qual nós servimos, eu e a pastora Mara, tem recebido todo domingo à noite, todo domingo de manhã, eles têm recebido a palavra. Então, bem-vindos e, por favor, boa vontade aí no seu coração, sabe, para receber algo novo de Deus nesse momento. Essa palavra está em 1 João, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Vou ler de novo. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. O óbvio aqui é que o conhecimento que eles tinham da ciência é diferente, bem diferente que nós temos hoje, porque hoje nós sabemos que a questão aqui não é coração, não é músculo, mas é a nossa alma, é a nossa consciência. Por isso há uma versão mais antiga que diz: se a sua consciência não te condena, então você está em paz com Deus, mas se ela te acusar, você tem que se acertar, é isso. Quem está me entendendo? Então, no lugar do coração aqui, é importante a gente colocar consciência. E ainda mais depois dessa multiplicação da ciência, né? O quanto ela desenvolve a cada momento. Eu tenho um coração que me acusa tanto, é melhor trocar. Do jeito que nós estamos caminhando, a ciência está caminhando, eu quero trocar esse coração que vive me acusando por um outro. O que ia acontecer de transplante de coração acusador por um coração bonzinho, adaptado às suas vontades, aos seus desejos? Então a questão não é coração, é consciência. Alô? Não é coração, é consciência. E presta atenção nisso agora. A consciência não é um órgão físico como o coração, que se pode pegar, que se pode ver, operar. A consciência não tem como transplantar a consciência. Mas mesmo assim, ela existe. Presta atenção, filhos. A consciência não é um órgão, não é físico, mas ela existe. E ela está presente na vida de cada um de nós. Todos que estão aqui, e aqueles que não quiseram vir, que você chamou e não quiseram, todos têm uma consciência. De onde ela veio? Qual é a finalidade da consciência? Quem a colocou em nós? De onde vem esta voz interior? Nossa, eu quero conversar com vocês, porque eu li há muitos anos atrás um artigo numa revista intitulada Chamada da Meia-Noite, o tema da revista, e tinha um negócio muito legal referente a esse assunto aqui, sobre a consciência, e me ajudou a pensar nesta palavra de 1 João 3, 21. Se a sua consciência não te condenar, você está em paz com Deus. Mas se ela condenar? Então a consciência, filhos e filhas, é um poder implantado em nós. Deus nos deu essa capacidade, Deus nos deu esse poder, foi Ele que implantou, e ela avalia, ela dá o valor moral em nossos atos, em nossos pensamentos, nossos planos, nossas opiniões. É a consciência, diga consciência. É ela que na realidade põe na balança aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos fazendo. A consciência, você vai saber agora, é aquela voz interior que impele, que empurra, sabe, a pessoa a fazer o que ela considera correto. Às vezes você está me ouvindo, mas também há uma voz interior aí. Não é o capeta, não. É a tua consciência. Agradeça a Deus, irmão.
A consciência, filhos, segundo o desejo divino, segundo o plano, presta atenção nisso, segundo o plano divino, ela deve ser, eu acredito que o nervo central do nosso ser, que reage ao valor moral de nossos atos. Isso é a consciência, é a centralidade da nossa vida. Tudo passa para ali, para a gente receber um sim ou não. A resposta daquilo que nós fizemos ou vamos fazer. Bate aqui primeiro, bate na consciência, passa por ela. Ok? Um índio, sabe o que é índio, né? Ele descreveu figuradamente, ele quis mostrar o que ele entende por consciência, e ele descreveu ela como fosse um triângulo. Dá para você imaginar um triângulo? Alô, pastor, nem sei o que é triângulo, um triângulo, ok? Uma figura geométrica, um triângulo, 3 ladinhos pontudos. Um índio descreveu a consciência como se fosse um triângulo. E ele mostra assim, que quando ele comete alguma injustiça, o triângulo se move. E por ele ser pontiagudo, machuca a alma dele, machucava ele. Olha, um cara lá do meio do mato, sem nenhum conhecimento de Deus, escreve a consciência dessa forma. E eu gostaria de definir, filhos, a consciência como um instrumento que Deus usa para ser o acusador dele na nossa vida. Então, Deus usa esse negócio aí, chamado consciência, como um instrumento para nos acusar. Certo? Então a consciência é o acusador divino. Por quê? Porque ela nos acusa quando fazemos algo errado. Sim ou não? Sim ou não? Nos acusa. Ninguém precisa falar. Antes de alguém falar, quando nós praticamos o erro, ela está ali. E conforme a Bíblia, você vai falar, pastor, mas conforme a Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador diante de Deus. Mas Satanás, ele não é onipresente, não é onisciente. E eu estou falando aqui de não o acusador Satanás, certo? Mas eu estou falando do acusador que realmente Deus libera para trabalhar na nossa vida, na nossa alma, que é a nossa consciência. Se Satanás não é onipresente, e ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, presta atenção, a sua consciência está sempre presente. A sua consciência está em todos os lugares que você está. E ela está sempre presente. E a Bíblia menciona a consciência em diversas passagens. Mas eu separei uma. Depois, se você quiser estudar e se aprofundar nesse negócio. Mas eu separei uma que está lá em João capítulo 8. Quando Jesus estava de boa, sabe? Escrevendo lá na areia do mar. Estava lá curtindo a praia. Curtindo a praia. Ei, mundão de meu Deus, coisa mais linda, curtindo, escrevendo lá no chão, lá, sabe, I love you, papai, sei lá o quê. Ele estava de boa quando, diz o texto em João 8, trouxeram alguns acusadores, trouxeram uma mulher pega em adultério. E aí falaram, mestre, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E aí, Jesus fala uma coisa com eles, que vocês já sabem, né? Aquele negócio lá,
quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles, João 8, versículo 9, eles ouvindo esta resposta de Jesus, quem não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra. Diz o texto, vamos ver aqui, saindo um de cada vez, começando pelo Nazareno, mas diz o texto, que eles foram acusados pela própria consciência, eles foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. A consciência deles, sem muito falar, sem ninguém ficar apontando o dedo um para o outro, quem de vocês aí não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles foram largando as pedras e foram saindo um por um. A consciência pesou. A consciência falou mais do que qualquer coisa. Então, através da consciência, é um dos textos que fala sobre consciência, mas através da consciência, a lei de Deus, ela é inscrita, não é em nosso coração, como diz Ezequiel, como diz Jeremias, os profetas do Antigo Testamento. Eu vou escrever, Deus falando através deles, eu vou escrever a minha lei nos corações do meu povo, no coração do meu povo, no coração daqueles que querem me servir. Não era o coração, era na consciência. Algo que não se vê, algo que não se pega, mas existe. Existe. A nossa consciência, ela existe. E a lei de Deus está inscrita em nossos corações. Sabe, eu não sei como, mas com certeza todos aqui, mesmo quando criança, passaram por um ensinamento bíblico. Que igreja você foi? Mas passou. Eu fui numa igreja e frequentei até meus 8 anos. Olha, o tempinho que você frequentou a igreja, seja ela qual for, com certeza a lei de Deus foi inscrita, ela foi tatuada na sua consciência. Aí então eu venho com aqui alguns esclarecimentos para vocês. O primeiro é a finalidade da consciência. Então, ela expõe, por que ela existe, por que Deus criou, por que Deus colocou dentro de cada ser humano. Ela expõe nossa culpa diante de Deus e nos leva ao arrependimento e ao perdão. Pelo menos é esta a função da consciência. A finalidade dela é expor nossa culpa. Quando eu estou falando de culpa, eu estou falando de qualquer coisinha que, sabe aquele negócio que você está no mercado, certo? E aí faltou o dinheiro, você fala assim, daqui a pouco, eu vou até o carro, daqui a pouco eu trago. E você nunca mais, olha Jesus falando, você nunca mais levou aquelas moedas. Eu estou falando de coisa, mas está aí dentro. Sabe quando você pegou um livro, eu sei que você nem gostava de ler, mas falaram tanto daquele livro, que você pegou o livro e falou, vou ler. Não leu e nunca mais devolveu. Sabe quando você diz assim, rapaz, eu estou precisando, é rapidinho, é delão, só para eu, te trago de volta, amanhã eu te dou. E essa manhã nunca chegou na vida daquela pessoa que você pediu o dinheiro. Pastor, isso foi tanto tempo. Dailão, mas está aí na tua consciência. Eu estou vendo, está aí. É uma moeda. É algo assim. Uma vez os TJ passaram em casa e falaram que, olha, nós estamos aqui vendendo uma revista, 50 centavos. TJ é o Testemunho de Jeová. 50 centavos. E eu falei, eu não tenho. Mas eu tinha. E ela deixou a revista. Gente, aquele negócio martelou na minha cabeça, aquele negócio foi. Eu tenho os 50 centavos, a pessoa está vendendo, e daí? Mas só porque é uma doutrina esquisita que não bate com a minha, mas ela deixou, e eu não tinha, eu falei que eu não tinha, mas eu tinha. E, gente, aquilo foi. E eu comecei a orar para achar essa pessoa, sem brincadeira nenhuma, sem mentira nenhuma. Eu entreguei 50 centavos para uma TJ. Hoje vocês dão risada, mas eu estou falando sério. Uma moedinha, lembra lá atrás?
uma peça. Eu fui passear lá na fazenda, no fulano de tal, ou lá na chácara, não sei o que lá, tão bonitinho, e pegamos. E está lá na tua casa aquele negócio. Passou o tempo, não devolve. Qualquer coisa eu estou falando, que está marcado aí. Pastor, o que eu fui fazer na tua igreja aquele dia? Sempre que você me pegou. É isso mesmo. É a consciência. Ela serve para isso, para nos pegar. Ela traz a culpa diante de Deus, para que haja arrependimento e perdão. A consciência, ela acusa. Olha, é um negócio que estava sempre dentro de nós, sempre está aí dentro de nós, e a gente quer levar a banho-maria. Ela acusa. Olha em João 8, o texto fala lá: mas ouvindo eles essa resposta de Jesus, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, todas as pessoas que acusavam a mulher adúltera, perceberam que também eram culpadas por suas consciências pesadas. A consciência pesa, diga isso, a consciência pesa. Você não quer dizer porque ela está pesando. A consciência, filho, ela pesa. A consciência sempre faz duas coisas. Ela sempre faz duas coisas. Ela aproxima você de Jesus, ou ela leva você para bem longe dele. Depende da sua resposta a ela. Ou ela te aproxima mais de Jesus, ou ela te joga para bem longe dele. Ou ela conduz você para mais perto de Cristo Jesus, ou ela vai te obrigar a evitar a sua proximidade dele. Nossa, como vocês estão me olhando, eu estou ficando com medo. Mas tudo bem. Uma consciência pesada é o que leva muita gente, mas muita gente, muitas pessoas a deixarem de ler a Bíblia. Não é desânimo. Trabalhei o dia inteiro, não consigo nem ler a Bíblia. O pastor pediu para ler Neemias, pediu para ler. Eu não li nenhum livro. Eu estou cansado. Não é canseira não, amiguinho. É consciência pesada. Viu? A consciência, ela pesa. E ela faz com que muita gente, mas muita gente evita a comunhão com os irmãos. Quando houve algum desentendimento, alguma coisa, a pessoa praticou uma injustiça, sei lá, um mau entendimento, a tua consciência, acusa, daqui a pouco você está separando dele. Quanta gente some de igreja por causa da consciência dele. A consciência pesa. Quanto mais você cede à sua consciência acusadora, pior é. Você precisa tomar uma resposta, seguir uma resposta onde aproxime a sua consciência mais perto de Deus, onde você possa refugiar junto a Cristo Jesus e receber o perdão. A consciência, ela persegue. Ela persegue. O tempo vai passar e tudo vai. A consciência, ela persegue. Ela pesa. Alguém foi solicitado a desenhar a consciência. O cara desenhou um cavalo, galopando. E em cima do cavalo, quanto mais ele corria, mais tinha um enxame de vespas, sabe? E na orelha do cavalo, no rabo do cavalo, e quanto mais o cavalo corria, mais aquilo perseguia ele. Aí então ele escreveu embaixo desse desenho que ele pôs, cavalo galopando, aquele monte de abelha, de enxame, de coisa de vespa, perturbando a vida do cavalo. Você pode correr, mas a sua corrida será em vão. Com o tempo esse negócio vai passar. Eu peguei lá, mas foi um momento de fraqueza. Eu roubei a minha tia ou a minha avó,
ela até hoje nem sabe disso, que Deus a tenha, não sei o que lá. Mas presta atenção, filho. Não adianta deixar o tempo passar achando que isso é remédio. Você vai correr ou está correndo em vão. Não adianta mudar de cidade. Você está correndo em vão. Porque a sua consciência, ela está presente em todos os lugares que você vai. Tem uma historinha bem interessante de um soldado no final da Segunda Guerra, um soldado americano na Segunda Guerra Mundial. Ele entrou numa dos vilarejos das cidades alemãs e naquelas casas ali tinha um jogo de xadrez. E ele jogava ali com os amigos dele, tudo bem. Quando o exército dele, a equipe dele, teve que ir embora, porque acabou essa Segunda Guerra, isso é verídico, ele foi embora, e do exército onde ele estava, eles voltaram para casa. Passado muitos e muitos anos, aquele negócio ficou na cabeça dele. O jogo de xadrez, foi simples. Um joguinho de xadrez, a dama, a rainha, um joguinho de xadrez, simples. O homem levou para casa. Aí então, a consciência dele pesou, mas pesou tanto, pesou que ele escreveu uma carta ao prefeito, parece, da cidade, dizendo que aquilo não estava fazendo bem para ele. Deixa eu ver se eu pego aqui. Então, depois de 15 anos, ele estava sentindo uma inquietação interior, pois havia roubado o jogo e desejava devolvê-lo. É apenas um jogo de xadrez, mas minha consciência, ele escreve, minha consciência não me deixa em paz. É apenas uma escova de limpar roupa, é apenas um mexedor de ovos lá, sabe? É apenas isso que estava lá no sítio, lá no rancho onde nós somos. Nós somos, sei aonde, no sul, no norte, na praia, no interior, e era coisa simples, estava lá, e eu peguei. E ele escreve, mais de 15 anos, eu estou sem paz interior. Ele escreveu ao devolver um simples jogo de xadrez. Escuta, a consciência, acho que eu já falei isso, ela persegue, ela pesa. Não olha o pastor Alcides falando aqui nessa noite, mas enxerga a tua consciência. Pois foi isso que o Senhor, na verdade, quis falar com a gente. A consciência vai falar nessa noite. O Salmos 32 escreve isso de uma forma tremenda. Por gentileza, Salmos 32, versículo 3 e 4 diz, o salmista diz, enquanto calei os meus pecados, enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo dia. Os meus ossos me machucavam, porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O salmista aqui no Salmos 32, versículo 3 e 4, ele fala de maneira muito franca de sua grande luta interior. Ele estava consciente de haver cometido muitos erros, alguns grandes, se você quer comparar isso, ou erros pequenininhos, sabe? Muitos erros, diversos erros, e ele sabia que somente uma confissão verdadeira, uma confissão plena diante de Deus poderia libertá-lo de seu fardo. Ele sabia disso, mas ele não queria, ele escondia esses erros, ele tapava a boca para não confessar, ele escondia as coisas para não entregá-las. Ele não queria, ele não podia confessar a sua culpa. Ele gemia de remorso,
mas não conseguia nem dormir. Se dormia com seus temores, dormia com as suas acusações. Ele acabou ficando doente, mas continuava lutando contra a sua própria consciência que o acusava. O salmista também, aqui no Salmos 32, ele mostra, ele relata a razão de todo esse mal-estar físico. A razão de tudo isso. Ele fala a mão de Deus. A mão de Deus. A ira divina estava usando a consciência dele e não o deixava ter paz. Atenção, senhores. E não o deixava ter paz, fazendo-o padecer as torturas de uma consciência pesada. Milhares de pessoas já passaram e passam por essa experiência. E a solução é simples. Filhos, presta atenção. A solução é simples. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quem está me entendendo? Pastor, rapidamente, urgentemente, me ensine, me fale, explica aí, como eu posso lidar com a consciência? Deus colocou a consciência em nós, fazendo-a funcionar como acusador, eu já disse isso, e como canal através do qual Ele fala com a gente. Deus fala com você através da sua consciência, mas a consciência ela pode ser manipulada. Presta atenção, grave isso. Consciência ela pode ser manipulada em casos extremos, usada pelo próprio diabo. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Deus pode falar com você através da sua consciência. O diabo também pode usar a sua consciência. Por isso, é de suma importância saber a quem nossa consciência está sujeita. A Deus ou ao diabo. Alô? Quem está me entendendo? A sua consciência está sujeita a Deus, está submissa a Deus ou ao diabo? Então existe a possibilidade de nossa consciência tornar-se insensível com o passar do tempo. Lembra que eu falei do índio lá? O que eu falei do índio? Que ele descreveu a consciência como um triângulo. Só que ele falou assim, que se nós continuarmos a pecar os mesmos pecados, continuarmos a pegar as moedinhas escondidas, continuarmos a roubar objetos, sabe? Coisas que, ninguém vai sentir falta mesmo. Tem muito. Não, se nós continuarmos com isso, cada ponta desse triângulo vai desgastando. Alô? Cada ponta desse triângulo vai desgastando, porque quando ele falou lá atrás, que eu estava falando com vocês assim, que ele cometia um erro e o triângulo se movia dentro dele, machucava. Agora, por ele continuar na vida de erros, aquelas pontas desgastam. E aí, a consciência, na realidade, não mais machuca, não mais condena, porque você comete erro, o triângulo mexe, mas as arestas já estão gastas, então não machuca mais você. Então você continua a pecar, continua a adulterar, continua. Essa é a tua vida. Deus me entende. A questão não é lógico que Ele te entende. Ele te entende. E sabe que você é burro. Ele entende a sua burrice. Você deixou o triângulo desgastar, sem tomar uma atitude. Efésios 4, versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis,
se entregaram à dissolução, para que, com ligeireza, avidez, cometerem toda sorte de impureza. Pessoas assim, em Efésios 4,19, a ponta do triângulo já desgastou. Então ele está perto de você, ele está bebendo, está tomando todo. Não, é normal. Essa bobeira de beber, de sair com outra mulher, que é isso? Isso daí, rapaz, isso não é condenado não. Que é isso? E aí então torna-se normal para a vida dessa pessoa o erro, porque desgastou o triângulo. Vive, Efésios 4,19, uma consciência que não sente mais. Uma consciência que não é ferida mais pelo triângulo. Quem persevera nos erros, apesar de ouvir o clamor da própria consciência, quem deseja continuar no erro, quem se entrega aos erros de maneira consciente e deliberada, com o tempo acabará tornando-se insensível. Aquilo lá dentro, a consciência não machuca mais ele. Vocês entenderam ou não? Sim ou não? É fácil entender isso. Qualquer criança entende. Não é difícil. Lembra de você quando se converteu? Aquele zelo todo. Lembra? A consciência acusava qualquer coisa. E você até obedecia. Porque eu queria. E hoje? Algum dia, as pessoas estarão diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, e serão julgadas por Ele. E esse gravador da nossa alma, esse computador interior de nossa alma, que tudo registra com, escuta, minuciosa precisão, mas registra tudo, tocará, sabe, vai soltar o vídeo. E nós vamos falar, mas ninguém me falou, mas ninguém falou comigo, ninguém fez, ninguém me ensinou. Vai tocar, vai passar o vídeo, vai mostrar, na realidade, o neguinho aqui na frente. Fala, minha consciência era preta aquele dia, mas era minha consciência falando. Ali, as nossas omissões serão contadas, serão assistidas, propósitos, nossas motivações erradas, nossos desejos, tudo virá à luz. E não tem jeito de falar, mas o triângulo com certeza vai virar um círculo, em vez de ter ponta, mas acabou tudo. Grave isso, assim como um relógio, ele precisa, e eu tenho lá em casa, né, na parede lá, ele precisa de ser acertado, de tempos em tempos. A sua consciência precisa se ajustar novamente às regras, às normas da Bíblia. Alô? As normas da Bíblia. Vocês estão recebendo essa palavra, sim ou não? Deixa eu ver a hora aqui, porque eu tenho outra coisa que fazer ainda. É possível alguém ter a consciência sensível demais, e a consciência sensível demais deixa a pessoa confusa. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, acolhe aquela pessoa que é sensível demais, ele é débil. Para ele, sabe, se você não ajoelhar, Deus não te ouve. Isso é consciência débil, consciência sensível. Para alguns, se não tiver véu, Deus não escuta. Para alguns, se tiver de bermuda na igreja, o Senhor não está nem presente. Quem está me entendendo? É consciência débil, consciência confusa. O apóstolo Paulo fala, recebem essas pessoas, porque a consciência deles é fraca. Um hindu, por exemplo, ele fica com a consciência pesada quando mata uma vaca. Mas quando pega o filho dele ou os filhos para sacrifício, para ser queimado lá no fogo, ele não tem a consciência fraca. É consciência débil isso daí. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo?
Então devemos treinar nossa consciência, devemos exercitá-la e vira e mexe, ajustar a consciência às normas bíblicas, às regras bíblicas. Então não seja enganado, seduzido pela sua consciência. Vê aquilo que ela está falando com você, se tem base bíblica aquilo que ela está mandando você fazer. Se tiver base, está ajustada com a regra de Deus, siga a tua consciência. 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, estou quase encerrando. Com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam, vocês devem viver com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vocês, as pessoas que estão falando fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, se vocês viverem de boa consciência. O apóstolo Paulo exercitava e treinava a consciência dele para que ela fosse pura diante de Deus e dos homens. Atos capítulo 24, versículo 16. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Pastor, como eu adquiro essa consciência pura? Eu saio daqui hoje já limpo com a minha consciência. Como conseguir ficar em paz novamente? Em primeiro lugar, precisamos saber que o sangue de Cristo Jesus tem poder de perdoar os nossos erros. Chegou. Quem me entendeu? O sangue de Cristo Jesus tem poder de perdoar, de apagar os nossos erros, os nossos pecados e nos libertar da nossa consciência pesada. Hebreus 9, capítulo 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, Cristo Jesus se ofereceu a Deus, e o sangue dele derramado purificará a nossa consciência. Por favor, vamos ler juntos daí para vocês não ficarem só olhando para mim, aí minha consciência vai pesar. Ele está falando aqui que no Antigo Testamento matava-se boi, matava-se vaca, não sei o que lá, e isso era levado lá no templo para o sacerdote interceder a Deus pelos pecadores. Aí ele está falando, vamos lá, 1, 2, 3. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se oferece, purificará, forte, de atos que levam à morte. Para quê? Está aí. O sangue de Cristo Jesus pode purificar a sua consciência hoje. E você sair daqui e dormir em paz. Salmos 4, versículo 8. Em paz, deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes habitar em segurança. É possível sermos libertos da nossa má consciência, mas somente pelo perdão de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. Mesmo que você duvide disso que eu estou falando aqui, que o sangue de Jesus, a possibilidade do sangue de Jesus perdoar você, mesmo que você duvide, Deus entende e vem ao seu encontro, ao encontro das suas dúvidas, porque a bondade de Deus, ela é maior do que a sua pesada consciência. O amor de Deus, o desejo de Deus de te perdoar e cuidar de você e querer que você tenha sempre as noites de sono em paz, é muito maior do que essa consciência sua pesada. Deus, para quem nada fica escondido, Ele não vê apenas os nossos erros, Ele não vê apenas a nossa consciência nos acusando, mas Ele vê acima dos nossos erros o sacrifício de Cristo Jesus, que nos traz perdão. Por isso, o desejo de Deus é que você esteja disposto a pedir perdão e pedir para que Ele limpe a sua consciência pesada. E Jesus, Ele é
o nosso advogado diante do Pai. Quem me entendeu? De verdade, pergunte para quem está ao teu lado se ele entendeu alguma coisa do que eu falei. Sim ou não? Fique de pé. Então, escute. Esqueça do capeta, sabe? Tá falando com a vozinha aí dentro do teu interior aí. A tua consciência, ela tem consciência que leva a pessoa à morte. Tem muito cuidado. Então a tua consciência hoje, ela precisa ser limpa. Está pesada de coisas que você achou que... Eu fui mexer, né? Coisas que você achou que o passado apaga. O único que pode te libertar dessa consciência pesada é o sangue do Cordeiro, o perdão do nosso Deus. E Ele está aqui nesta noite para ver você sair livre por aquela porta estreita ali, mas sair livre, sair suave, solto daqui e abençoado. Eu termino com um texto. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Vamos nos aproximar desse Deus, tendo o nosso coração purificado, a nossa consciência, né? Purificado de todo peso. Hebreus 10, versículo 22. Vamos nos aproximar de Deus com ousadia, com coragem, não com medo. Não ouvir a consciência, não faça isso não, que para você não tem jeito. Essas coisas que passou não tem. Deus pode te perdoar hoje. Oh, filho. Receba isso aí na tua consciência. Aproxime-se dele com seu coração corajoso mesmo, com certeza de fé. Eu vou fazer uma oração aqui e tudo vai começar do zero. Eu vou pedir perdão a Deus dos meus erros, das coisas que eu fiz. Pessoas que já morreram e eu não pude me acertar, mas eu vou pedir perdão para Deus. E eu quero sair daqui uma pessoa livre, uma pessoa solta de todos esses pesos, esse fardo. Fecha agora os teus olhos, por favor. Coloca.